Será que filme de alienígena ainda funciona em 2026? Vamos falar sobre Dia D, que acabou de chegar nos cinemas. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Dzega e tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que tenho assistido. Então não esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Bom, vamos falar sobre esse filme, né, que é do diretor Steven Spielberg, que ele é um dos maiores aí da indústria que existem. E quando eu vi que esse filme ia sair, gente, eu fiquei assim muito animada, porque pode não parecer, mas eu sou apaixonada por esse universo de teorias da conspiração. Eu adoro ver isso e ficar pesquisando sobre. Então, quando eu vi que ia ter um filme, né, atual sobre isso, eu falei, cara, que legal, assim, sabe? Preciso assistir. Fiquei, assim, apaixonada pelo trailer. Falei, cara, vai ser um dos filmes do ano. E eu saí da sala, assim, decepcionada. E eu vou contar aqui pra vocês um pouco de como que foi a minha experiência assistindo esse filme, tá? Pra mim, o filme já tem um problema logo no início. Eu tive o problema literalmente nos primeiros minutos, porque a gente vê que aquele cara, né, o Daniel, tá ali com um tanto de informações que são informações secretas, né, que comprovam a existência desses extraterrestres, né, e que o governo dos Estados Unidos estaria sob posse dessas criaturas e escondendo esse segredo da população. E aí eu já comecei a me questionar, como que esse garoto tem tudo isso, como que ele conseguiu ter todas essas informações e, tipo assim, ele ainda tá vivo? Como que isso é possível, sabe? E aí eu fiquei esperando por um momento em que ia ter, por exemplo, um flashback pra mostrar como que ele tinha conseguido sair com aquilo. Como ele conseguiu ter acesso, o filme explica muito bem. Ele trabalhava ali naquela empresa, né, naquela Wardex, se eu não me engano, é esse o nome da empresa, que também é uma empresa privada, não é igual a gente imaginar, FBI, essas coisas assim. Mas eu entendo também que o filme teria algumas coisas aí complicadas, né, se colocasse o nome da empresa, então ok, eles criarem uma empresa fictícia pra isso, mas eu entendi que o menino teve acesso a isso porque, né, ele roubava dados, já tinha cometido crimes cibernéticos e tal. Então, ok, só que, gente, ele não tava com uma coisa numa nuvem, ele tava com um zilhão de pendrives, um tanto de documento. Como que ele conseguiu sair daquela empresa vivo? E aí a empresa vai atrás da namorada dele, sequestra a namorada dele pra meio que fazer com que ele entregue as coisas. Eu já fiquei assim, ok, quando é que isso vai ser explicado? E não foi explicado em hora nenhuma. Eu já fiquei assim, como? Não tem como, gente, uma pessoa tá com tanta informação tão importante, tão secreta, e sair de um lugar sem que ninguém veja que ele tenha saído. Ele pode ter tido ajuda de outras pessoas e tudo, mas o filme dá a sensação daquela coisa dos policiais burros, assim, sabe? Dos federais burros, aquela galera ali, daquele exército meio burros. Porque eles meio que vão atrás do cara, e aí o menino tem aquele negocinho de segurar na mão, assim, né? Que tem vários poderes e tal. E aí a galera tudo tem medo de encostar naquele negócio, ele consegue escapar. E aí eles descobrem que tem mais outras 12, 15 pessoas que não foram trabalhar no dia seguinte, que eram dessa empresa, e essas pessoas estão trabalhando para um cara que é o Hugo, que tá ali arrumando todo um circo para conseguir ajudar ali de alguma maneira a revelar esses segredos. Gente, isso para mim não fez o menor sentido, assim, porque como eu falei, são documentos muito importantes que deveriam estar sobre, assim, um zilhão de cofres, entende? Se eles não queriam que esse segredo fosse vazado, sabe? Eu entendo, é o roteiro, mas é muito conveniente, sabe? E aí a gente vai andando com o filme, e aí, como eu falei pra vocês, pra mim tem muita coisa que não tem explicação nenhuma. A gente conhece a Margaret, né, que é interpretada pela Emily Blunt, que, assim, se eu posso falar de uma coisa que eu realmente gostei desse filme, é da atuação dela. Ela é uma atriz muito boa, a gente já sabe disso, mas nesse filme eu acho que ela brilha, assim, ela se destaca muito além dos outros, sabe? Eu acho que, apesar do personagem dela não ter tido muito desenvolvimento, eu sinto que não teve, ela só simplesmente saía fazendo as coisas, entendo, tinha conexão e tal, mas aí, do nada, isso ter sido despertado num momento muito específico, por muita conveniência. Acho que esse é um filme que eu posso falar que tem muitas conveniências, e aí, por ser uma conveniência, parece que eles não sentiram a necessidade de se explicar muito, assim, sabe? Então, não sei se faz muito sentido pra mim, assim, mas definitivamente a Emily Blunt, ela é um grande destaque desse filme, no meu ponto de vista. E aí eu falei pra vocês que o filme deixa algumas coisas sem explicação, na verdade, muitas coisas sem explicação, e aí citei, né, do Daniel conseguir fugir com as coisas, mas tem outras coisas, gente, que pra mim não tem muito. Tipo assim, por exemplo, uma coisa que claramente me incomodou e eu fiquei com isso na cabeça, que até agora eu não consegui achar uma explicação. Aquele cara, o Hugo, né, ele tá ali o tempo todo, mostra ele nas cenas quando ele tá ligando pro Daniel, né, que ele vê o vídeo da Margaret, já é um ponto aqui.
ele não consegue entender o que ela tá falando, né? Que ela tá falando ali na língua ali que seria dos extraterrestres, e só quem teve contato com eles conseguiria entender o que ela tava falando, tanto que o Daniel entende. E esse cara, o Hugo, não entende. Só que, ao mesmo tempo que ele não entende isso, parece que ele entende de muita coisa. Só que eu fico assim, como que ele consegue entender sobre muita coisa? E aí, nos momentos em que mostram ele, até quase o final do filme, ele tá construindo alguma coisa. O tempo todo passa alguém atrás dele construindo alguma coisa, com um pedaço de uma porta, um negócio, assim, umas coisas de casa. E aí eu fiquei me questionando por que esse cara tá construindo, por que ele tá construindo isso. E ele constrói a casa da Margaret, né, que na infância dela, que foi quando ela teve esse contato com os alienígenas, e ela meio que teria sido abduzida, e aí eles tiveram contato com ela para passar a informação para ela, fazer com que ela entendesse o que eles falam, né. Isso para mim não tem explicação, porque pra mim, se o cara, o Hugo, tivesse tido contato também com os extraterrestres, ele teria entendido que a menina falou, o que a Margaret falou lá, quando ela dá aquela pane ali, quando ela tá apresentando o jornal. Só que ele não sabia, então como ele sabia como era a casa dela? Em todos esses detalhes, sabe? Como? Não tem uma explicação assim, sabe? Não tem lógica isso pra mim. Não fazia sentido. Outra coisa que pra mim também não tem sentido, não tem muita explicação, muita não, acho que não tem nenhuma explicação, é que eles usam, né, um negocinho assim na mão ali, que tem uma certa quantidade de poder, que você pode usar pra direcionar o poder e coisas assim pra várias coisas, para várias situações diferentes. Quem consegue segurar nisso e não é evaporado ou não, né, sofre alguma coisa, é a Margaret e o Daniel, né, porque eles tiveram contato direto com os alienígenas. E as outras pessoas que manuseiam esse objeto, elas sempre estão com luva, porque, né, não deixa encostar na pele e tal. Porém, o cara lá, que é um dos diretores lá daquela empresa, ele consegue usar aquilo e contatar a Jane, né, que é a namorada do Daniel, né, que ele até entra na cabeça dela pra conseguir rastrear onde que ela tá. E aí eu fiquei assim, ele sofre, né? Ele fica ali, tipo, com os batimentos cardíacos muito acelerado, né? Ele tem quase uma convulsão ali, alguma coisa assim. Só que, ainda assim, como que ele consegue fazer isso? Porque aí o outro cara, que tem uma hora que ele tá tendo uma convulsão, e aí o negócio cai no chão, e outra pessoa pega, e a pessoa evapora do nada. Mas o cara não, e que ele também não tinha tido necessariamente um contato direto com os extraterrestres. Então, tipo assim, como que ele conseguia usar e aí o outro some? Como? Tipo, qual é a explicação pra isso? Não tem. Não existe uma explicação pra isso, sabe? Enfim, essas são só algumas das coisas desse filme que ficaram totalmente sem explicação pra mim. E eu não consigo entender. O Hugo tem lá pro final do filme, já mostra, né, lá, mostra o alienígena lá, que ele levanta daquela cadeira meio que tava sobre posse dele ali. Como que ele conseguiu tirar aquela criatura de sabe Deus onde que tava, sabe, enfiado em algum cofre, sei lá, gente, alguma coisa assim. Como que ele conseguiu simplesmente sair com aquilo do lugar que aquilo tava, que muito provavelmente seria um lugar muito protegido. Isso não existe, sabe? Não tem como eles mostrarem que eles estão escondendo segredos por muitos anos e ainda assim é muito fácil simplesmente sair com os documentos, como eu falei pra vocês do Daniel, é muito fácil você tirar um alienígena de onde quer que ele estivesse. Isso pra mim, eu não compro essa ideia, eu não compro essa narrativa porque é muito raso, é muito mentiroso, sabe? E eu entendo que é pra ser um filme mentiroso, né? Ai, sobre alienígenas, a gente não sabe se é verdade ou se não é. Eu, no fundo do meu coração, eu realmente acredito que seja. Acho que esse universo é muito grande pra gente estar aqui sozinho, mas enfim. Eu acho que não tem explicação, sabe, para esse tipo de coisa, por mais fantasioso que seja. E aí, entrando nesse ponto de fantasia, eu acho que o filme foi pra fantasia demais, assim, sabe? Gente, foi uma pira muito louca. Eu assisti o filme com meu noivo, e aí a gente sempre sai comentando as coisas, porque a gente é muito apaixonado por cinema. E aí eu falei pra ele, parecia que eu tava assistindo uma grande fantasia, sabe? Com os bichos, né, que eles falam, porque eles utilizam os bichos para chegar até os humanos, para que os humanos fiquem mais calmos, né, e sejam mais receptivos, aí fala de coisa de empatia, enfim. Só que, gente, muito fantasioso, muito fantasioso, assim. Eu não sei explicar para vocês. Eu tô rindo de descrença mesmo, assim, cara, como que foi possível eles terem criado um roteiro com isso e achado, nossa, não, realmente é uma excelente ideia.
Desculpa, gente, não consigo comprar isso. E aí agora tem um outro ponto do filme que eu queria falar com vocês, é que eles relacionam bastante com a religião, né, com o catolicismo nesse caso do filme ali, que mostra as freiras daquele lugar onde a Jane teria crescido, né, e tal. Ela quase virou uma freira e saiu de lá, mas ela ainda tinha contato, tanto que ela vai se refugiar lá. E aí a gente sabe que existe muito uma conversa aí, pelo menos eu já ouvi muitas vezes isso, o fato de não revelarem de fato se existem os alienígenas ou se não, é porque as pessoas deixariam de acreditar em Deus, né? Que tudo que se sabe sobre religião cairia por terra, né? As pessoas iriam ficar descrentes, o mundo ia ficar um caos. E eu realmente acredito que isso aconteceria, principalmente levando em consideração o momento atual que a gente vive, com muito mais gente dentro da igreja, uma onda de conservadorismo absurdo, enfim. Eu realmente acredito que isso aconteceria. E eles abordam isso no filme. E aí eu achei que eles iam abordar isso de uma maneira bem inteligente e dar uma cutucada na realidade, assim, sabe? Eu tava realmente com essa expectativa. Quando ali a menina, que ela era muito temente a Deus ainda, né? Apesar de não ter se tornado uma freira, que é a Jane, a namorada do Daniel. E ela descobre, e ela fica meio ok, assim, com a situação. Mas pra mim, o momento em que acabou com tudo, que eu tava esperando que eles fossem atrelar, né, esse fato à religião, é quando a Jane tá fugindo, né? Ela tá ali com aquele artefato que o Daniel pediu pra ela fugir com aquilo, pra proteger aquilo. E ela acaba ligando pra freira que cuidava dela lá, né, no convento. E aí ela fala que se ela acreditava em outros seres, né, que na Bíblia fala que Deus criou a melhor versão, alguma coisa desse sentido, assim, né? E aí a freira fala, e aqui na Terra, né, não descartaria a possibilidade de não ter outras criações dele pelo universo, nosso universo é muito grande e tal. E aí entra o ponto que eu falei pra vocês, eu realmente acredito nessa teoria de que exista, sim, porque com tantos milhões de planetas aí, não acho que nós somos os únicos privilegiados a termos vida, assim, falar e ter vida inteligente, né? Eu realmente acho que é meio raso pensar nisso, mas isso aqui é assunto para outra hora. Só que, gente, uma freira, desculpa, isso não aconteceria. Não aconteceria. Ela entrega a vida dela a Deus, sabe? Claro que ela ainda vai ter pensamentos do mundo, né? Vai ter contato com as coisas. Mas, gente, uma freira jamais falaria isso, sabe? Não entraria em choque, não entraria, não. Isso é um absurdo, você não pode falar esse tipo de coisa. Deus é absoluto, está acima de tudo e de todos, né? Porque é o que é ensinado na religião, gente. Isso não é nem questão de ser certo ou ser errado. É uma questão de fatos, sabe? Na religião, não importa a religião que você fosse falar, isso não ia acontecer, sabe? Principalmente dentro do catolicismo, que é uma coisa assim bem estruturadinha, sabe? Não cabe isso, assim, uma freira ter expectativa de que existia vida fora da Terra e que tá tudo bem, que Deus também teria criado isso. Ai, gente, eu não sei. Eu achei uma pira muito louca e eu queria que tivesse ido para um outro lado. Isso, assim, sabe? É justamente dessa questão de provocação, de as pessoas se questionarem. E não de tipo assim, ai, tá tudo bem, tá todo. Ali nesse filme, a sensação que deu é que todo mundo meio que imaginava que os extraterrestres existissem. E aí, quando descobriram, tipo, ai, tá tudo bem. Vem aí, meu querido, vamos ali tomar uma cervejinha no final da tarde. E isso entra logo em contradição com outro momento justamente que é falado no filme, como eu falei para vocês, que eles citam sobre essa coisa de que a população entraria em histeria, né, por acreditar que Deus não é mais o todo-poderoso, né, que não estaria acima de tudo, a religião ia cair por terra, enfim. O filme entra em contradição com isso, e aí no final das contas não chega em ponto nenhum. Esse é o problema, assim, sabe? Então, eu achei que ia ser interessante realmente se tocar nesse ponto de religião em relação a isso, porque as pessoas costumam ser muito céticas. E aí eu entendo querer trazer um outro ponto de vista, mas desculpa, assim, gente, não consigo acreditar nem 1%, nem meio por cento de que isso numa situação real, se você perguntasse para qualquer freira que você encontrasse na rua, ela ia falar assim, ai não, com certeza. Deus, eu acredito sim, Deus fez outras criaturas, tal, mas nós fomos os melhores e tal, a melhor criação.
não consigo acreditar que isso aconteceria, tá? E uma outra questão com esse filme que eu tive, gente, foi a demora de ter respostas, assim. Eu achei que ele é um filme muito arrastado e eu fiquei esperando o tempo todo pra ter respostas sobre o que estava acontecendo, né? Ah, eles queriam ali revelar pro mundo o que, né, era a realidade. O Daniel falou que achava que tinha que revelar sim, que as pessoas precisavam saber disso, que ele não aguentava mais esconder esses segredos, e aí fica naquela brincadeira, né, entre aspas, eles vão para um lado e a polícia vai para o outro, eles vão para um lado e a polícia vai para o outro, e aí do nada a Margaret sabe usar os poderes ali para deixar todo mundo invisível. Como que ela sabia que isso poderia acontecer? Eu entendo a conexão ali com os extraterrestres, mas do nada ela simplesmente sabia de tudo, e o Daniel, que tinha tido essa revelação, que tinha tido contato assim bem mais cedo, bem mais novo, não conseguia ter esse tipo de ação assim, então achei meio, né? Mas eu fiquei esperançosa pro final, porque eu falei, me prometeram que esse filme traria respostas, que esse filme ia ser um grande exposed sobre esse assunto, né? Que é tão guardado, que é tão assim, tem muitas pessoas envolvidas, né? O que a gente sabe é sempre muito pouco, vaza uma coisa aqui, vaza uma coisa ali. E eu fiquei esperando por isso o tempo todo. E pro final do filme, isso acontece. Algumas respostas são dadas, mas ainda assim elas não são convincentes. Por quê? No final, né, do filme, assim, eles conseguem chegar ali naquela emissora de TV que tá tendo aquele jornal, e a Margaret convence a galera ali que ela precisa fazer um anúncio muito importante. E anúncio esse que é mostrar pra todo mundo o que tá acontecendo. O Daniel chega, eles conseguem chegar lá com todas as coisas intactas, né, todos os pendrives, todos os documentos pra poder mostrar ali pro mundo todo. E aí eles começam essa exibição. E começam a mostrar diversas filmagens específicas. Esse foi, pra mim, o ponto alto do filme. Juro pra vocês. E isso acontece, eu acho que nos últimos 20 minutos do filme, talvez, um filme de 2 horas e 20, assim, é triste, sabe? Só os últimos 20 minutos serem um pouco aproveitáveis ainda. E não é muito, por quê? Muitas das filmagens que eles mostraram ali são de coisas que a gente tem fácil acesso pela internet. Vídeos que a gente já viu similares muitas vezes pela internet. Então, de militares correndo atrás de objetos voadores não identificados, né? Então, tem vários andando assim, ou tem um só que é muito rápido. Tem um que mostra que são duas coisas assim, aí elas se viram desse jeito assim, e são 2 triângulos enormes. Que se você pesquisar pela internet, sim, isso tem por aí. Tem inclusive, se eu não me engano, um documentário da Netflix que fala sobre isso, porque eu já vi, foi daí que eu reconheci. Eu não lembro o nome do documentário, eu vou procurar e qualquer coisa eu deixo aqui na descrição pra vocês, que fala sobre isso, que mostra momentos assim similares com isso. São simulações, mas no filme também é uma simulação, eles não têm como ter realmente acesso às filmagens originais, se isso realmente aconteceu, né, que eu realmente acredito que tenha acontecido. Mas são vários momentos que você já viu. Os momentos que não, que aí te dão um pouquinho mais de resposta e um pontinho assim de uma pulguinha atrás da orelha de, cara, será que isso realmente aconteceu? São outros tipos de filmagem, quando eles mostram que acidentes militares teriam acontecido, e aí nesses acidentes mostram que eles estavam resgatando corpos ali de alienígenas. Isso foi o grande ponto pra mim do filme, porque é um tipo de exposição que a gente não tinha tido ainda, né? Porque já vi, gente, eu juro pra vocês, eu sou realmente muito curiosa sobre o assunto. Tudo quanto é tipo de documentário por aí, eu já vi. Eu já vi um zilhão de vídeos aqui no YouTube sobre o assunto. Então a gente presume que essas coisas aconteçam, mas a gente não tem prova, a gente não tem como mostrar. E aí, eu acredito que eles quiseram trazer nesse filme o que eles acreditam que acontece, né? De possíveis interrogatórios, de deixar essas criaturas ali meio que presas, né? E o corpo ali para expor para pessoas extremamente famosas e pessoas muito importantes, para mostrar aquilo. Mostra que teoricamente teriam reuniões de pessoas com esses alienígenas, que tem um momento que eles vão andando assim numa tenda. E eu também já vi muita gente falar sobre isso, de teorias, né, claro, deixando aqui, que são teorias que os grandes líderes nos Estados Unidos ou de grandes países teriam com
conversas com esses alienígenas e contratos e combinados, por isso que eles não se revelam, enfim. Então traz mais esse lado dessa teoria, assim, que eu achei interessante, mas de resto, assim, não mostra muita coisa. E aí, o momento que tá mostrando isso, apesar de eu gostar de como que tá sendo feito ali, né, mostrando ali na TV, começa a aparecer por todos os jornais, as pessoas começam a receber no celular, e aí que entra o outro problema pra mim, que em que mundo, em 2026, teriam pessoas andando na rua e todas as pessoas assistindo exatamente a mesma coisa, por mais que fosse uma coisa nessa proporção, e além disso, não só assistindo a mesma coisa, tendo exatamente a mesma reação. Não existe um universo em que isso aconteceria, gente, me desculpa, eu não consigo acreditar nisso de maneira nenhuma, que as pessoas estão assim dentro do trem lá, assim, todas olhando e não tem reação. As pessoas estão tipo em choque e você não vê nenhum momento de histeria, você não vê nada. Aí tem um momento que mostra ali, né, que o jornal, ele é todo de vidro, assim, aí tem umas pessoas passando na rua e gravando o ET ali do lado de fora, sendo que eles também poderiam ver pelo celular. Então tem coisas que não casam com a realidade que a gente vive, assim, sabe? E aí o meu noivo falou uma coisa que eu concordo muito, que esse filme parece que ele é uma grande utopia, assim, sabe? Que acontece em uma realidade que não é a nossa, sabe? Porque, gente, onde já se viu que tem um ET na TV, sabe? Eles estão mostrando ali e as pessoas estão agindo normal. Minimamente, quem esboça mais reação é a jornalista que tá tendo que falar ali pras pessoas sobre os vídeos, né? Que ela fica emocionada, ela fica meio em choque, assim, ela fala, a gente não sabe se isso são coisas de verdade, se não são, a gente tá verificando a veracidade disso, eu não sei o que tá acontecendo. Então, ela é a única que esboça mais reações. As outras pessoas simplesmente não têm reação nenhuma, uma família inteira dentro de casa sentada assistindo TV e descobrindo isso. Gente, desculpa, é 2026, isso não aconteceria assim, sabe? Não tem brecha pra isso. Então, enfim, eu realmente acho que, apesar de ter sido um final interessante, assim, é muito pouco provável que isso aconteceria. E eu entendo, gente, é fantasia, é ficção, eu sei. Só que tava se passando no nosso mundo, sabe? Então você tem que trazer ali pra realidade. Você não precisa trazer para o super mundo da tecnologia, mas as reações humanas, elas acontecem e elas foram esquecidas nesse filme. Parece que tava todo mundo meio anestesiado assim com a situação e ninguém conseguia esboçar reação nenhuma, expressão nenhuma, além de todo mundo congelado. Não faz sentido pra mim, assim, sabe? Antes de fazer um saldo geral aqui sobre o filme, eu quero só falar sobre bem o finalzinho mesmo, que é sobre essa possível mensagem que o filme quer passar pra gente, né? Porque o alienígena ali levanta, aí ele fala um negócio no ouvido do Daniel, o Daniel fala um negócio no ouvido da Margaret, e aí ela levanta ali e fala pra todo mundo: se escutem, ouçam uns aos outros. E aí, isso me incomodou. Por quê? Se o filme tivesse tido uma outra narrativa, um outro roteiro, uma outra história, era uma coisa. Mas, da maneira que o filme foi construído, pra mim, essa mensagem não bate, sabe? Por quê? Se o filme tivesse sido construído, no meu ponto de vista, tá, gente? Eu não sou roteirista nem nada, é só porque uma história que eu acho que caberia essa frase no final, sabe? Tipo, se escutem. Que seria o povo meio que ter brechas das coisas e ninguém acreditar em nada, e aí eles terem essa grande revelação no final. Então seria, olha, tudo estava na cara de vocês o tempo inteiro e vocês não escutaram, vocês não prestaram atenção. Essa frase funciona num roteiro parecido com o que eu falei aqui agora. Claro que é muito simples, mas é só pra vocês entenderem. No roteiro em que só fica ali o Daniel e a Margaret correndo atrás de contar as coisas pro mundo inteiro, só que o mundo tá nem aí pro que tá acontecendo, não adianta chegar e falar assim, se escutem. Uau, tipo, que mensagem impactante. Não consigo, gente, desculpa. E eu sou uma pessoa que eu procuro significado em tudo, eu tento entender as entrelinhas de tudo. Eu fiquei com esse filme na cabeça, inclusive assisti esse filme no fim de semana e deixei pra postar o vídeo um pouco depois, porque eu tava absorvendo tudo na minha cabeça pra ver se eu conseguia me conectar com essa possível mensagem. E isso não aconteceu, porque eu realmente acho que o roteiro não leva pra isso, assim, sabe? Ai, escutem uns aos outros, né? Tenham mais empatia. A gente vê isso o tempo inteiro, em publicação do Instagram, sabe? A gente não precisa assistir um filme de 2 horas e 20, que era pra ser sobre alienígenas, falando sobre isso.
Desculpa, eu não consigo relacionar uma coisa com a outra. Se você queria fazer um filme de empatia, pois então fazia um filme de empatia. Assim, sabe? Como os humanos estão perdendo a empatia por tudo, sabe? Poderia ser alguma coisa desse sentido, mas honestamente não é. Então a mensagem fica fraca quando o roteiro não agrega, sabe? Mas enfim, fazendo um saldo geral aqui, eu acho que ficou bem claro pra todo mundo que assistiu esse vídeo que eu não gostei mesmo. Pra mim, na minha categoria ali de 1 a 5 estrelas, eu dou 2, porque a Emily Blunt é muito boa, mas eu não acho que é um filme bom. Eu não acho que é um filme que foi feito no time certo. Eu não gosto do roteiro. Eu acho fraco. Eu acho que tem conveniências demais que faz o filme ficar bobo demais, assim, em vários momentos. Que tinha tudo pra ser um filme, gente, incrível. Incrível, realmente, assim, eram algumas mudanças e o filme poderia ter sido, assim, encorpado de uma maneira muito boa. Mas ele é arrastado, ele te deixa com um tanto de dúvidas, e não são as dúvidas sobre, meu Deus, os alienígenas são reais ou não são reais? Será que o governo está escondendo o corpo de alienígenas ou não? Porque isso é uma questão que a gente já tem na nossa cabeça antes de assistir o filme. É uma coisa que já é de conhecimento geral, assim, sabe? As dúvidas são, meu Deus, como que o Hugo sabia como que era a casa da Margaret? Meu Deus, como que eles sabiam usar aqueles poderes? Coisas que um filme de 2 horas e 20 deveria ter respondido. Então, eu realmente não consigo gostar desse filme mesmo. Acho que a grande crítica que está elogiando esse filme pode ser porque são grandes fãs do diretor do filme, né, o Steven Spielberg, porque ele é muito famoso e eu entendo, né, mas eu acho que a gente também pode muito gostar do trabalho de uma pessoa e saber quando a pessoa errou no tom, errou na mão, né, enfim, ele roteirista, a galera deu uma viajada demais aí no meu ponto de vista, e pra mim não funciona. Mas é isso, se você já assistiu esse filme, comenta aqui pra mim saber o que vocês acharam, porque eu realmente acredito que é um filme que vai dividir muitas opiniões, tá? Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.